Ele já começou a gravar. Então, gente, vamos para as nossas perguntas. E acho que o grande nuvem ali que a gente precisa de começar a desvendar é o que é storytelling. Então, uma palavra em inglês que a gente vê sendo utilizado muito frequente na mídia, cada vez mais tem gente falando sobre isso, fala e fala e fala. Mas o que é storytelling? E eu vou pedir, Nath, conta pra gente, explica pra gente um pouquinho o que é storytelling, afinal de contas. Perfeito, Marina. Obrigada pela palavra. Gente, na verdade, storytelling é a arte de você contar, de você desenvolver uma história, utilizando vários elementos específicos, tanto das narrativas literárias, quanto de roteiros, para que você possa repassar uma determinada mensagem. Então, você pode estar tanto contando uma história específica, então você pode estar contando a história da sua organização, a história do seu negócio, quanto você pode apenas estar repassando uma mensagem. Então, o storytelling é essa ferramenta que você utiliza, é muito poderosa, você usa vários recursos, várias ferramentas, como ambientação, desenvolvimento de personagens, também uma conexão ali com a emoção do leitor, para que você possa gerar ali uma conexão com o ouvinte, ou com o seu público, e assim para repassar essa história de uma forma que conecta, de uma forma que fica na memória daquela pessoa. Então, é esse recurso muito interessante. A gente fala muito, escuta muito falar sobre storytelling, essa palavra em inglês, esse estrangeirismo, na verdade, que foi incorporado na nossa linguagem, no nosso português. Mas storytelling nada mais passa do que essa ferramenta, essa técnica que você utiliza para contar, desenvolver e adaptar diferentes histórias. E aí, Matheus, gostaria de complementar, falar um pouquinho também do que é que você entende sobre storytelling? Bom, eu só tenho a concordar com você, Natália. Storytelling é exatamente isso que a Natália falou. Se a gente quebra a palavra, story vem de história, telling vem de contar, né? Então a gente está falando exatamente de contar uma história. E quando a gente passa a estudar o storytelling, a gente começa a analisar diversas formas de como contar essa história. Porque, bom, existem diversas fórmulas, existem diversos meios de como contar uma história, e todos eles podem causar um impacto diferente. Todos eles podem conectar de uma forma diferente. Se eventualmente eu estou trabalhando com uma narrativa que eu quero conectar com uma dor humana, talvez eu consiga explorar isso por meio de um personagem, vai desenvolvendo no caminhar da narrativa. E aí, quando a gente conecta uma marca, talvez caiba personalizar um pouco essa marca para talvez trabalhar essa problemática dentro da narrativa. Tudo isso, claro, a gente vai conversando aos poucos, mas de antemão, storytelling é exatamente isso que a Natália nos trouxe. É como nós contamos uma história. E pode ser aplicado em tudo, para marca, para narrativas de ficção, para filmes, para vender algum produto e até mesmo para poder fazer um pitch, que isso a Marina entende muito bem. Isso. São cenas para os próximos capítulos e são da manhã, gente. Segura. Tá, gente? Então, storytelling é essa arte de contar histórias. E agora eu queria que vocês explanassem um pouquinho o porquê que a gente pode usar o storytelling. Por que é interessante da gente usar o storytelling, seja numa apresentação, seja numa adaptação para uma marca, o porquê. Daí eu vou inverter a nossa ordem, Lins, vou começar contigo. Por que a gente deve utilizar o storytelling? Bom, quando a gente está falando da técnica do storytelling, a gente está falando exatamente de como criar uma narrativa de impacto. Ou seja, a gente inicia uma história de uma forma que o receptor daquela mensagem vai ficar antenado na narrativa desde o começo. Desde a primeira frase, do primeiro ato comunicativo. Imagina se eu te conto uma história. Eu estava no aeroporto e cancelaram o meu voo. Isso é uma narrativa que acontece rotineiramente, todos os dias, mas se de repente você começa a contar essa história. Cancelaram o meu voo no meio de uma escala em uma ilha no continente africano. De repente isso daí vai te chamar a atenção por causa do impacto, por causa da forma como você iniciou aquela narrativa. O storytelling vai visar exatamente analisar, em um contexto geral, qual vai ser a tua história, qual vai ser a tua narrativa, e puxar o que é mais impactante. E a partir disso, a narrativa ela vai ser estruturada a partir do impacto, de como criar uma identificação com o receptor da mensagem, seja ele quem for. Então, antes da gente concluir, Nath,
Qual é a tua visão de por que é interessante a gente utilizar o storytelling? Olha, é uma ferramenta muito interessante, porque de fato o que acontece é que você pega o leitor, você pega o seu público pela mão e você o conduz por uma história. Então, a partir de alguns elementos, como por exemplo a classificação, a caracterização dos personagens, ambientação, você leva o seu público por um caminho, por uma trajetória. Você leva o seu público de um ponto A ao ponto B, despertando ali emoções, formas de você gerar identificação com o público, seduzindo também. Então, existe ali uma comunicação que é muito potente, é feita, as histórias acabam nos seduzindo com facilidade por meio do storytelling, porque despertam em nós emoções que são comuns ao ser humano, comuns às situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, é interessante porque o storytelling ele é capaz de se colocar ali na pele do personagem e fazê-lo entender e fazer o público entender como é que ele vai passar por aquela jornada. Então, gera ali uma grande identificação. A gente pode falar que o storytelling vai tentar auxiliar a gente a criar essa identificação da nossa audiência com a história que a gente quer contar, seja ela nosso personagem, seja a nossa marca, mas ele também é uma ferramenta, um método da gente fisgar a nossa audiência desde o início. Então, eu pensar ali na ordem que eu vou estar colocando nas minhas informações para eu pegar aquela pessoa ali naquele segundinho que ela deu de bobeira, eu pego ela e pego a atenção dela ali e seguro para mim. Exatamente. E só fazendo um complemento a essa nota que você colocou, é interessante porque quando a gente fala de marca, o storytelling é uma ferramenta muito poderosa, porque ali você utiliza aquela ferramenta para conectar os valores da sua marca, os valores do seu negócio, ao que o público tem ali de comum. Então, você gera uma identificação imediata e uma vontade do público de acompanhar a sua história, de acompanhar o desenvolvimento, acompanhar aquela mensagem que você quer repassar. Muito bom, gente. Vocês já estão assim, adiantando as minhas próximas 2 perguntas, sabe? Os bonitos. Então, eu vou soltar aqui 2 juntas. Que é em que momento a gente deve utilizar o storytelling. Só que eu vou especificar um pouquinho. Dentro do setor de impacto, gente, em que momento a gente deve utilizar o storytelling? Porque que a gente tem abertura para estar utilizando. E se vocês puderem contar para a gente de alguém que faz uso do storytelling dentro do setor de impacto, para a gente dar de exemplo aqui para o pessoal. Daí eu vou trocar de novo a ordem, Nath. Vou te mandar para ti primeiro. Certo, é muito interessante você colocar essa pergunta, porque dentro do setor de impacto e dentro de um negócio de impacto, você pode utilizar o storytelling em diferentes fases, em diferentes jornadas. Então, primeiro, você pode utilizar o storytelling para captar recursos quando você está fazendo e construindo um projeto específico, então você pode utilizar para contar ali a história, contar qual é o objetivo, aonde você quer chegar e por que você precisa daquele recurso. Então, primeira utilização. Você pode utilizar o storytelling como uma ferramenta também de apresentação dos propósitos do seu negócio social. Então, você pode utilizar essa ferramenta como uma forma de explicar para as pessoas de onde você veio, o que você faz, aonde que você quer chegar. E, por último, um exemplo muito interessante de uma organização que faz isso muito bem é a organização chamada Gerando Falcões. Não sei se vocês já ouviram falar, mas eles trabalham ali com alguns objetivos do desenvolvimento sustentável, como o combate à pobreza e também a valorização da arte. Então, é um exemplo que vocês podem procurar como uma organização que faz isso muito bem. Então, esses são os principais pontos que eu acredito que são interessantes de utilizar durante essa jornada. Obrigada, Nath. Lins, é contigo. Bom, apenas em complemento à Natália, é exatamente esse o ponto. Eu acredito que quando a gente está falando de setor social, é sempre interessante fazer uma fase de planejamento, pensar o que é que eu preciso, o que é que eu estou buscando, é uma captação de recurso, eventualmente conectar uma eventual prestação de serviço, um eventual produto que eu estou produzindo com um determinado público específico, e a partir disso, a partir dessa identificação que vem de um planejamento anterior, pensar exatamente em como que eu estou me posicionando, o que é que eu preciso, o que é que eu busco, o que é que eu quero e como que eu executo, para exatamente pensar como que a história vai ser executada. Se a gente está falando de captação de recursos, normalmente quem capta quem está ali investindo
vai investir também, claro, esperando a contrapartida. Então, por que não, né, fazer essa apresentação dessa narrativa também apresentando, claro, você pode iniciar pensando no impacto que você vai gerar, como que você vai fazer, e por fim, dizendo qual vai ser o retorno que aquela pessoa vai ter. Existe um círculo que é chamado o Golden Circle, o Círculo de Ouro, que é do Simon Sinek. Né? Eu recomendo muito, para quem ainda não conhece, para procurar ter uma palestra do Simon Sinek no YouTube, que é do TED. E essa palestra ele exatamente explica que dentro de determinados momentos, as pessoas normalmente, empresas, sabem o que elas fazem. Todas. Né? Algumas sabem como elas fazem, mas pouquíssimas sabem por que elas fazem. Então ele propõe uma possibilidade de a gente iniciar a narrativa exatamente pensando no porquê. E aí também pode ser algo, né, dentro da construção do storytelling. E de exemplo, já que a Marina pediu, nós temos também a Gerando Falcões. E para além da Gerando Falcões, a gente tem a Clinton Global Initiative University, que para quem não conhece, eu recomendo, que eles usam storytelling de uma maneira muito diferente. Porque essa iniciativa é liderada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e o storytelling da comunidade montando, na verdade, pautado a partir das atividades que ele desenvolveu enquanto presidente, enquanto filantropo. E a partir disso, a organização ela vai tomando forma. Então é uma outra forma de como contar essa narrativa. Muito legal, gente. Eu li já como vocês estão, olha, melhor do que eu podia esperar. Vocês já começaram a trazer ali sobre estruturas, sobre elementos do storytelling. Então, minha próxima pergunta para vocês a gente já entendeu que o storytelling é super importante, que a gente pode utilizar dentro do setor do impacto, mas aí fica a grande questão é o como. Como a gente faz isso e quais são as ferramentas que a gente tem para fazer isso? E aí, Lins, eu vou pedir que tu me responda primeiro, que é quais são os elementos do storytelling? O que é que compõe o storytelling? Bom, quando a gente está falando de storytelling, a gente está falando de a construção de uma narrativa. Dentre alguns elementos, a gente vai falar de enredo de narrativa, e de enredo de narrativa a gente pode vir a se aprofundar um pouco mais, porque existem várias formas, existe Jornada de Heróis, existem 5 fábulas, existem 3 atos, existem 7 fábulas, então eu tenho até alguns livros, materiais que eu posso estar indicando para vocês no decorrer do diálogo de hoje. Para além do enredo, a gente tem como outro elemento, e esse eu acredito que seja um dos extraordinários, que é personagem, porque é exatamente o que nos conecta enquanto seres humanos são os personagens. Se a gente sente uma conexão com o filme, muitas vezes não é por causa do enredo, claro, o enredo ajuda, dá aquela atmosfera, mas muitas vezes é porque a gente se identifica com a situação que um determinado personagem está vivendo ou um sentimento que ele tem. Então isso daí também pode ser utilizado dentro de storytelling, e eu acho que é um ponto muito forte. Outro elemento seria um cenário, e esses são 3 dos principais elementos. Mas existem outros, né? Diálogos, atmosfera. Existe também uma ambientação narrativa, se você eventualmente pensa em como que eu vou direcionar essa história para um determinado público específico. Então são elementos que a gente pode aplicar dentro da técnica do storytelling. Storytelling, novamente repetindo, nada mais é do que como eu conto uma história. E como que eu aplico essa história dentro de diversas possibilidades, como contar a narrativa de uma marca. Nath, se tu puder falar um pouquinho da tua visão de quais são os principais elementos do storytelling? É interessante, já complementando alguns pontos que o Matheus trouxe, para acabar não repetindo as estruturas, né? Eu vou levá-los a um processo de como a gente utilizaria essas estruturas de uma maneira prática. Então, como que você vai construir um storytelling a partir, por exemplo, vou selecionar um daqueles pontos que nós discutimos no ponto anterior, que seria como utilizar o storytelling, por exemplo, para comunicar a história da sua organização, digamos assim. Então, primeiro, você tem ali uma mensagem que você quer passar. Você tem uma história, o story, que você quer transmitir, e você tem a forma com a qual você vai transmitir a história. Então, aí a gente tem 2 partes já, né? A gente tem uma mensagem e tem a forma com a qual a gente vai construir. Tem ali uma ambientação. Então, a sua história aconteceu em algum lugar.
ela tinha personagens, tinham pessoas que participavam daquele processo, tiveram pessoas que, por meio de ações, acabaram encadeando uma coisa e outra, e assim construíram aquela história que você quer contar. Além disso, existiram dificuldades, existiram conflitos, e a partir de todos esses elementos que você vai trazendo, você é capaz de construir uma história. Então, por exemplo, voltando aqui, a gente tem uma história, então a gente pode falar, por exemplo, de uma instituição que faz projetos para levar ali uma estrutura interessante, uma estrutura para o interior, por exemplo, estrutura agrícola. Então, aquela organização nasceu no ano tal e tudo mais, ela tem aquele personagem que geralmente, né, tem uma vida que tem algumas características, passa por um conflito. Você pode utilizar ali várias ferramentas para que haja o despertar de emoções, então falar um pouco sobre a história daquele personagem, que pode ser tanto fictício, no sentido de que pode ser digamos, um estereótipo do que costuma ser o público-alvo que é atingido, que é impactado pela sua instituição, e ali você vai contar e você vai escolher elementos para compor aquela história. Então, essa é uma estrutura básica que a gente costuma mencionar, e é interessante notar também que nem todo storytelling é uma narrativa. Então, por exemplo, às vezes a gente tem ali a gente utiliza o storytelling como um recurso para contar uma mensagem, mas não necessariamente é uma narrativa. Então, é outra forma também de utilizar, por exemplo, quando você quer repassar uma mensagem. Gente, a Nath está dando você pode usar técnicas de storytelling, gerar ali uma identificação com a sua organização. Eu travei em que parte? Voltei. Voltou agora. Voltou. Ainda estou aqui. Estou entre vocês. Beleza. Eu enganchei em que momento? Tu estava falando. Eu enganchei em que momento? É porque enganchou em vários momentos, né? Se tu puder voltar um pouquinho e repetir. Entendi. Certo. Então, fazendo um grande resumo, na verdade, o storytelling nem sempre, nem toda narrativa é um storytelling, então às vezes você pode utilizar o storytelling apenas como uma ferramenta para passar determinada mensagem, passar determinado conteúdo, e você utiliza ali aquelas técnicas, aqueles personagens, aquela história que você tem da sua organização para comunicar ao público por meio dessa ferramenta tão poderosa. Esse foi o grande resumo. Mas ótimo. Gente, daí, Lins, você quer trazer algum exemplo também ali? Não precisa ser um exemplo do terceiro setor, mas talvez um exemplo literário seu, porque eu também, Nath, se quiser acrescentar. Bom, quando a gente está falando de construção, né, de narrativas, uma coisa que a Natália falou que é importantíssima, dentro do storytelling, algo que normalmente é um propulsor da história é o conflito. Né? Então, se você pensar, e esse é um exemplo que eu sempre dou nas minhas oficinas de escrita, imaginem, por exemplo, a história de um cachorrinho que se perde, né? Uma criancinha sai com um cachorrinho para passear e o cachorrinho se solta da coleira, se perde no parque. Esse é o conflito da narrativa, o cachorrinho se perdeu. Aí, a partir disso, a história se desenvolve. E você pode escolher contar a história pelo ponto de vista da garotinha, do cachorrinho. Você pode contar a história na perspectiva dos pais da garotinha, que aí vão estar preocupados com a garotinha e com o cachorrinho. Você pode contar a história da perspectiva de uma vizinha que está ali tomando seu cafezinho na varanda e pode ser uma varandinha baixa, e aí da rua ela consegue vislumbrar. A família é um pouco inquieta porque o cachorrinho se perdeu. Ou você pode contar do ponto de vista que, particularmente, eu acho mais interessante, que é do próprio cachorrinho que se perdeu. E aí você dá ali a ideia do conflito e a partir disso você vai conduzindo o storytelling, né, conduzindo a história. E para o cachorrinho talvez ele não tenha se perdido, mas ele tenha encontrado uma outra forma de voltar para casa, vivendo uma aventura para isso, né, e a partir disso você vai exatamente pensando em como que você vai construir. Contar uma história, antes de tudo, é tomar decisões. Tomar decisão de como que eu começo, como que eu termino, a partir da perspectiva de quem que eu conto e, principalmente, como que eu inicio o meu impacto, ou seja, como que eu comunico o meu impacto para o meu receptor de mensagem.
Então, isso tudo é um planejamento que deve ser feito antes da história ser contada. Isso pode ser utilizado em tudo: uma apresentação, uma palestra, um pitch, uma entrevista. Então, tudo isso pode ser utilizado sempre, até mesmo dentro da sala de aula. Então, isso, pegando os exemplos que vocês trouxeram, eu poderia contar a história da organização que a Nath criou aí, da perspectiva da liderança que está ali no dia a dia, fazendo o trabalho da organização da sociedade civil, indo atrás de recurso. Mas eu também posso contar a história a partir da perspectiva do beneficiário, daquele agricultor que está sendo beneficiado, que teve sua vida mudada. Ou, indo um pouquinho mais longe, eu posso trazer a perspectiva do filho desse agricultor que viu a vida do pai mudar, que assistiu isso, ele não foi um ator direto, mas ele assistiu isso tudo acontecer. Como eu também posso falar do outro lado, da empresa que fez um patrocínio, que investiu, ou do colaborador dessa empresa que viu acontecer ali, que recebeu uma cartinha, recebeu uma mensagem, uma foto dessa fazenda que foi restaurada. Então, gente, só para a gente entender que a mesma mensagem, a mesma mensagem que a gente quer contar, a história da nossa organização, ela pode ser abordada de diferentes formatos. E quando que eu vou escolher cada um desse formato? É um grande depende e é um grande vem amanhã que eu vou estar contando sobre isso. Já é um pseudo gancho para a gente estar falando, isso aí começa a entrar em um roteiro. A gente começa a analisar outras questões para a gente construir esse storytelling nosso. É muito interessante. Marina, só fazendo juntar também algumas informações, uns insights que eu tive agora, é interessante porque quando a gente pensa, quando o Matheus falou ali sobre conflito, eu acho interessante porque muita gente fica, meu Deus, mas o que é o conflito da narrativa? O que é isso? É de comer, é de passar no cabelo? Então, assim, o que é o conflito? O conflito é um problema, é uma situação que se estabelece naquele momento, naquela história, e a partir daquilo ali, então, por exemplo, o conflito da história que o Matheus nos trouxe é que o cachorrinho se perdeu. Então, é uma situação que acontece e que a partir dali vai se desenrolar um problema, né? Uma situação. E também outro ponto, já respondendo aqui a pergunta do Rodrigo, uma pergunta para o futuro, né? Se a gente conta histórias tristes, como o do Médicos Sem Fronteiras, ou a partir da alegria dos atendidos. Depende da intenção, depende da sua intenção, depende da intenção da sua organização. Então, eu penso que é interessante também você pensar se aquela história, se aquela emoção está alinhada aos propósitos da sua marca, da sua organização, do seu negócio, se está alinhado aos seus objetivos. Eu sempre acredito que é mais interessante você contar a partir da alegria dos atendidos, a partir da transformação, a partir do mundo, do universo de possibilidades que você pode construir, a partir daquele contato com o público, a partir daquele momento, né, desse momento de união, da conexão que você tem entre a sua história e a pessoa que escuta a sua história. Então, acredito que é sempre interessante pensar dessa forma. Nath, eu vou aproveitar e complementar também a tua resposta, gente, para vocês entenderem e situarem. Eu vou ser a professora de amanhã, repite roteiro, então isso me toca muito. Mas quando a gente vai fazer roteiro, a gente vai criar o nosso storytelling, a gente tem que pensar em quem é a nossa audiência. Uhum. E aí amanhã a gente vai falar que a gente tem que balancear 3 pontos, que é lógica, emoção e credibilidade. Então, dependendo de quem está do outro lado, por exemplo, você vai apresentar para o CEO de uma empresa multibilionária. Talvez eu não conte a história triste, ou talvez eu conte a história triste. Mas eu vou estar contando ali para a pessoa que está passando, vendo meus stories no Instagram. Gente, eu estou um pouquinho de dislexia, em TDAH, perdão. Talvez eu conte a história triste, ou talvez eu não conte a história triste. Eu preciso entender quem é a minha audiência e entender o que é que vai motivar e engajar ela. Então, a gente inverte a história e começa de trás para frente. Para quem é que eu falo, para aí eu pensar o que é que eu vou falar. Mas isso é para amanhã. Vamos segurar, eu vou deixar só o gostinho para vocês virem aqui amanhã de novo. Vamos para a próxima pergunta, que é qual é a estrutura narrativa? A gente falou quais são os elementos, né, as meninas situarem dos 3 elementos principais do storytelling. Então, vai com vocês, gente, Lins, Nath, qual é a estrutura que a gente tem para o storytelling? Débora, eu vi tua pergunta, eu vou segurar ela, senão eu não termino. E aí eu vou passar para a Nath. Nath, qual é a estrutura do storytelling para ti? Nath está no mudo, socorro. Te tirei. Pronto, vocês estão escutando agora? Pronto, obrigada.
Bem, basicamente, de forma geral, a gente tem ali algumas partes, né? Como de forma estrutural, os principais elementos, a principal estrutura, a gente tem ali o ambiente, a gente tem a mensagem, a gente tem o personagem, a gente tem o conflito. Então, esses são os principais elementos, e a estrutura vai se construir a partir desses elementos e você vai ali montando um quebra-cabeça. Então, você vai montando de que forma você quer repassar aquela história, você quer repassar aquelas mensagens. Matheus, gostaria de complementar também? Sim, gostaria sim. É curioso, porque quando a gente Tá fala... no mudo. Opa, Não, alô? voltou, já Voltou? foi. Pronto. Pronto. Tá. É curioso, porque quando a gente fala de estruturas, nós temos algumas, e aí eu separei até 2 livros que eu queria indicar para vocês, eu vou jogar aqui no chat. Os 2 são sobre roteiros, tá? O primeiro é o Manual de Roteiro do Sid Field, o segundo é o Story, do Robert Marquis. E esses livros, na verdade, trazem algumas composições de como que se conta, como que se estrutura. Né? O Manual do Roteiro do Sid Field ele vai trazer uma estrutura que é baseada no modelo clássico, que é um modelo proposto por Aristóteles, lá na Poética, quando ele estava falando de drama para o teatro grego. Na verdade, é uma estrutura de 3 atos, que é a mais comum. Né? Introdução, desenvolvimento, conclusão. Onde um está sempre conectado no outro e o conflito vai surgir lá na introdução, vai ser resolvido na conclusão e vai ter o desenrolar exatamente no desenvolvimento. Né? E aí o Sid Field ele propõe algumas interações para isso, como alguns plot twists, tá? Plot points no meio do roteiro. Então é interessante também dar uma olhada, mas nós temos essa estrutura de 3 atos. O Robert McKee, ele expande essa estrutura de 3 atos para uma estrutura de 5 atos, e depois para uma estrutura de 7 atos, que aí, infelizmente pelo tempo a gente não tem como explicar o que significa cada um dos atos, mas se vocês tiverem curiosidade, interesse, podem dar uma olhada, que lá ele vai explicando exatamente a introdução, o gatilho ou incidente excitante, ponto médio, ponto baixo, ponto alto, conclusão. Então tudo isso também é uma forma, é uma estrutura narrativa. E a gente tem a nossa típica jornada do herói, que ela foi muito utilizada dentro de diversos setores. Setor social, terceiro setor, foi utilizado também por outras marcas, que são marcas, digamos, expressivamente comerciais, como McDonald's, como Coca-Cola, e são utilizadas para poder conectarem uma marca a uma pessoa, que nada mais é do que exatamente trabalhar ali uma narrativa de um herói que vai passar por diversos desafios, que são circulares, onde ele vai ter um momento de crise, um momento de ultrapassagem de um mundo normal para o outro mundo, e depois ele vai enfrentar o seu maior medo, vai vencer esse maior medo e vai voltar para o lugar onde ele estava antes, porém em um outro patamar. Porque ele vivenciou uma experiência de transformação, e a experiência de transformação normalmente, quando a gente está falando de marca, vai ser exatamente o contato com essa marca. Né? Então é uma estrutura narrativa que pode ser muito bem empregada, muito bem utilizada dentro da construção do storytelling para marcas e também para o setor social. Obrigada, meninos. Ai, gente, perdão. Mas voltando aqui, o Lins comentou ali por cima sobre algumas estruturas narrativas, tá? E ele comentou um caso curioso, que é a da jornada do herói. A jornada do herói, se vocês forem pesquisar, ela vai ter uma infinidade de coisas. E eu aconselho vocês a darem uma pesquisada, porque vocês vão descobrir que, tristemente, quase toda a grande mídia que a gente consome hoje, seja livro, seja filme, seja seriado, novela, ela se encaixa na jornada do herói. Então, a jornada do herói ela é um padrão, se não me engano, no Lins me falha a memória, são 12 atos que acontecem sequenciados, e quase todas as narrativas modernas elas se encaixam dentro desses 12 atos. Eu vou passar a voz para os escritores e eu vou pedir que eles contem para a gente um pouquinho mais do que é esse storytelling, do que é essa jornada do herói, como é que a gente pode entender e se debulhar por cima dela. Nath, comece para mim, por favor. Eu vou passar a bola para o Matheus, porque eu comecei da vez passada. Perdão. Bom, quando a gente tem a jornada do herói, normalmente o que ela constitui? A Marina antecipou pra gente, são 12 estágios. Quando a gente está falando dos estágios, não necessariamente a gente precisa repetir todos eles. A gente não precisa seguir todos eles. Mas existem estágios essenciais.
ela inicia aonde o herói normalmente está ali no mundo comum, e depois ele vai receber um chamado para a aventura, e desse chamado para a aventura, normalmente ele vai recusar esse chamado, como, por exemplo, nós temos Harry Potter. Harry Potter, ele recebe o chamado para a aventura, que primeiro é receber a carta, e a recusa do chamado não é dada necessariamente pelo Harry no primeiro momento, mas pela família que está cuidando do Harry Potter. E depois ele sente ali um estranhamento por ele ser um bruxo, né? E talvez por causa disso ele não queira entrar na jornada. Então aí a gente tem a recusa do chamado, depois a gente tem um encontro com o mentor. O encontro com o mentor no Harry Potter é exatamente o Hagrid, que vai fazer a transição do Harry, do mundo normal, para o mundo, digamos, para o mundo exterior, que vai ser exatamente o contato com o mundo mágico, com Hogwarts, e aí vai ter o cruzamento do limiar. Depois ele vai passar por testes, que vão ser as aulas, ele vai fazer amigos, ele vai enfrentar desafios, ele vai se aproximar do objetivo dele, ele vai enfrentar esse objetivo, ele vai ter um momento de crise, que é quase conseguir o objetivo e depois não conseguir, até que de repente ele encontra uma saída ali no meio dessa crise, enfrenta o objetivo, consegue conquistá-lo, e depois a gente vai fazer exatamente o caminho de volta, tá? Do retorno desse herói para exatamente para o momento de onde ele saiu, porém transformado por essa jornada. Então o filme Harry Potter é muito construído com base nessa jornada de herói. Tá? E isso pode ser muito bem percebido. Eu até recomendo, se vocês pesquisarem, pode até parecer curioso, mas no YouTube existem bons vídeos produzidos sobre, né, esse assunto, com abordagem desse assunto. Não são todos que são bons, mas existem alguns que realmente são muito bons. E talvez se vocês procurarem um pouquinho, escavarem um pouquinho, vocês vão conseguir encontrar essa dissecação em comparação ao filme, né, de uma forma mais clara. É muito interessante, Matheus, já dando aqui a minha contribuição a respeito do ponto, é que essa, digamos... os livros do Harry Potter, sim! Essa é a estrutura básica. Então, por exemplo, se você pegar ali o corpo da história, como ela se desenrola, e organizar assim numa ordem cronológica, ela vai se desenrolar nessas etapas que o Matheus falou. Mas tem um ponto muito interessante, que é nem sempre, já respondendo aqui a pergunta da Catarina, nem sempre a gente precisa contar essa história da perspectiva do herói. Então, qual é a perspectiva do herói? A perspectiva do herói seria a partir do olhar dele. Então, você poderia contar ali a partir de um narrador que também é personagem, um narrador que vive a história, ou você pode também contar sobre um segundo olhar, o olhar de uma terceira pessoa, por exemplo, uma pessoa que não participa, que a gente chama de narrador observador. Então, nem sempre a gente precisa contar essa história a partir da perspectiva do herói, a gente pode contar a partir de outras perspectivas. Então, é interessante notar isso também. E o storytelling, ele pode ser feito sim, o personagem do seu storytelling pode ser o seu doador. Então, é interessante notar também que você pode trazer ali uma perspectiva de transformação, de mudança, a partir do olhar do doador, que é a pessoa que pode contribuir ali para a sua causa e gerar um impacto social. Então, você poderia ser também assim, um gatilho da história, então, da história que você vai contar, da história que vai acontecer no futuro. Então, como aquela doação, como aquilo pode e vai reverberar na vida daquelas pessoas, daquele público. Então, é interessante também notar isso, e que a jornada do herói ela tem essa construção, tem esse conjunto de etapas, mas quando você vai contar a história, você pode partir do final, você pode partir do meio, você pode partir do começo também. Então, você pode brincar ali com o tempo, você pode ir, voltar, pegar um pedaço da história, pegar um outro pedaço. Eu não sei se vocês já escutaram assim, uma pessoa de idade, um senhorzinho contando na calçada uma história, nem sempre é linear. Então, às vezes começa ali por um fato, engata num resultado, e aquela história vai sendo contada, vai sendo construída a partir de diferentes perspectivas, a partir do olhar de uma pessoa que escutou, a partir
e aí vai ter complementos também de outras vozes, de outras pessoas que vão contando ali aquela história também. Então, existem vários jeitos de você contar a jornada do herói que utiliza desses recursos narrativos do storytelling. Obrigada, Nath. Obrigada, Lins. Gente, complementando, a gente tem mais uma perguntinha e eu vou passar para as perguntas. Tem um livro muito curioso que é A Mina que Rouba Livros, que ele é narrado pela Morte. Então, que é o personagem que a gente menos espera que vai narrar alguma coisa, que é a Morte. Exatamente. Mas é o personagem que é onipresente. Então, tentem quebrar esse paradigma que nem sempre sou eu que preciso contar. Às vezes eu não sou o herói da minha história. Às vezes o herói da minha história é o meu beneficiário, é o meu doador, é a minha agente social que está ali no dia a dia lidando com o meu público. Quebrem essa perspectiva. E um fato que é muito interessante, eu recomendo fortemente vocês verem o vídeo que a Kate colocou ali, que é o que o link sempre indica. Comecem a analisar as estruturas narrativas do que vocês gostam de consumir. Por exemplo, Marina, eu gosto de consumir história em quadrinho, livro, novela, ok. Qual é a estrutura dos fatos que acontece ali? Vocês vão ver que eles vão começar a encaixar quase sempre na jornada do herói. Gente, não é uma regra, tipo assim, 100%. Às vezes ele dá uma porrada, vai uma coisa ou outra, mas a estrutura ela é a mesma porque ela vem ali da Grécia. Comecem a analisar para vocês construírem também o repertório de vocês do que é possível quando eu quero contar uma história. Se eu conheço boas histórias, é mais fácil eu contar uma boa história também. E aí eu vou para a nossa última pergunta. Marina, eu posso fazer só uma contribuição, porque agora você me puxou aqui um fio. Gente, um exercício muito legal de fazer, exatamente nesse eixo que a Marina estava falando, é de pegar assim, um filme assim, que você gosta muito de assistir, que, sei lá, um dos seus filmes preferidos, e assistir com um caderninho assim na mão. Não vou sentar aqui para assistir esse filme que eu gosto, e analisar ali quadro a quadro as cenas. Uma vez eu fiz isso com o filme A Lisbela e o Prisioneiro, porque eu gostava tanto e tinha ali uma estrutura de atos, de um quadro assim muito específico, a história era muito bem encadeada, então tinha essas conexões muito interessantes. E eu fui escrevendo assim, na cena 1, isso acontece, aí fazia o resumo, né? Fulano encontra fulano. E aí depois, quando eu sentei e observei a estrutura que foi contada ali naquele filme, eu vi que tinha um encadeamento lógico, tinha uma organização, não era assim do nada, assim, da cabeça do autor, né? Do diretor, do roteirista do filme. Então é um exercício muito legal de se fazer. A partir dali você consegue entender ali como é que funciona a ferramenta, se você tem muita dificuldade de fazer. Você pode fazer isso com uma novela, você pode fazer isso com um filme, você pode fazer isso com um episódio de seriado. Então, é um exercício interessante, muito prático e simples de você fazer. Obrigada, Nath. Gente, eu vou passar para as perguntas. E aí, se der um tempinho, a gente dá uma conversada a mais. Mas vou passar primeiro aqui para a pergunta da Débora, que perguntou: cabem duas narrativas no mesmo storytelling? E aí, qual dos meus lindos panelistas quer responder essa pergunta? A gente está aqui olhando um para o outro, aquela comunicação, Wi-Fi mental. Eu vou acusar o Lins. Eu acho que você pode responder essa aí. Eu acho que depende muito da finalidade da história que você quer contar. Toda narrativa, quando a gente pensa em, por exemplo, eu estou contando a narrativa de uma marca, estou contando a narrativa para um pitch. Até desculpa entrar um pouquinho no teu tema, Marina, mas estou contando uma narrativa para que tem uma finalidade específica. Então, a pergunta que tem que ser feita é: cabe eu contar em duas perspectivas para atender essa finalidade? Se eu contar de duas perspectivas, atende essa finalidade? Se sim, é possível. Eu acredito que não existe um único jeito certo de contar uma narrativa, existem vários jeitos de contar uma história. E se você pega, por exemplo, dois autores, se você pega a Natália e eu para poder escrever, por exemplo, a história de um cachorrinho que se perdeu, a gente vai contar essa história de formas totalmente diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. E ali vai ter um elemento subjetivo na criação dessa narrativa. Então, o que tem que ser pensado é a finalidade. Se atende a finalidade, é possível sim. Vai ser um pouco mais complexo, mas é possível, pode sim. Obrigada, Lins. Nath, quer complementar? Sim, eu gostaria de dizer também que é um exercício interessante de se fazer. Agora, é sempre interessante pesar ali
partindo quando, né, da equipe que vai fazer, se você tiver muita dificuldade, se você sentir ali que está travando, talvez seja interessante realmente separar e tornar mais simples, né? Separar as duas histórias, separar essas duas linhas narrativas que você quer contar, porque de fato existe ali um trabalho maior de encaixar. Então, uma história é como um quebra-cabeça. Você precisa organizar cada peça, organizar aonde uma estrutura, uma ação se conecta a outra. Então, de repente, se você não tem dificuldade, né, de estruturar, fique mais claro a separação. Então, é importante também pensar de que modo isso vai se encaixar no seu cotidiano, na sua vida prática. Mas sim, é legal. Você pode sim juntar essas duas histórias. E particularmente eu acho que fica muito interessante. Mas é um exercício muito legal de você fazer, de pensar como essas duas peças vão se encaixar. É interessante também, um exemplo disso, se a gente não consegue assim, entender como que isso se constrói de maneira concreta, é pensar num conto, por exemplo. Todo conto, ele tem uma história aparente, então tem algo que aparentemente está se construindo, e de repente, quando você chega no final, você descobre que não é nada daquilo que você achava que era, é outra coisa. Então, ali você tem duas histórias que vão se construindo, né? Você tem uma história aparente, que é uma história que você é o que você pensa que está acontecendo, né? Naquele contexto. E, na verdade, quando você chega no final, você descobre que não, que era uma coisa completamente diferente. Então, são duas histórias que vão ali se construindo, uma ao redor da outra, e que vão sendo contadas também. Obrigada, meninas. Obrigada, Nath. Obrigada, Lins. Desculpa interromper vocês, eu vou parar vocês rapidinho aqui, pessoal, só fazer um leve reclames do Plim Plim, né? Como toda boa contação de história, vamos botar um anúncio aqui no meio. Porque hoje, pessoal, para a galera que está assistindo aí, o Lins, a Natália, a Marina já sabem, né? Mas a gente está iniciando as inscrições da mentoria de marcas do Adverso. Então, caso alguém aqui tenha uma marca, uma organização, um negócio ou uma ideia e querer desenvolver o seu storytelling e a sua construção de estratégia de marca, definição de públicos e etc., a gente está aqui com esse processo de construção de marcas bem legal, que é a mentoria DNA da marca de impacto. Então, vou colocar aqui para vocês no chat o link da nossa mentoria, tá? Então, fiquem à vontade para pesquisar sobre, quem tiver dúvidas e quiser conversar com a gente. Inclusive, Marina e Lin são dois dos mentores que vão nos acompanhar aí. Então, se vocês curtiram aí esse painel, querem ser mentorados por esses profissionais sensacionais, recomendo muito que vocês se inscrevam aí na nossa mentoria. Vou colocar aqui o link da mentoria no chat para vocês. Vão ser 5 vagas pagas e a gente vai ter uma vaga pro bono para organizações sem fins lucrativos. Então, caso a gente tenha alguém aqui que faz parte de uma OSC, né, ou que tem algum tipo de projeto social, fiquem à vontade para conversar com a gente, se inscrever, colocar ali no chat, tá? Deixa eu pôr aqui o link. A Débora falou aí, lembrei daqueles comerciais que passavam lado a lado duas pessoas, né? Bom, eu estou fazendo esse comercial agora, eles estão contando uma história e eu estou contando outra para vocês. Então, antes de vocês entrarem, peço por gentileza que vocês deem uma olhada lá depois no site da mentoria, quando acabar o nosso painel. E um breve recado também, que a gente vai ter também durante essa semana outros momentos de aprendizado e de construção de conhecimento gratuitos. Começamos hoje com esse painel sobre storytelling, mas amanhã a Marina vai dar uma oficina que se chama Design para Encantar, em que ela vai ensinar essas estruturas. Então, vocês estão vendo eles falando aí sobre atos, jornada do herói, às vezes parece muito abstrato. Então, amanhã o que a Marina vai fazer, vou estar ali para ajudar ela também, é colocar a mão na massa, galera, e ensinar quais são os elementos que a gente aplica, como que a gente traduz isso para o nosso projeto, para a nossa iniciativa, para o nosso negócio. Então, amanhã teremos essa oficina também, das 7 às 8h30, 100% gratuita. Quarta-feira vai ter um papo comigo, né, uma conversa comigo ali, uma mini aulinha
sobre o uso de personas para captação de recursos. Então, quem quiser também construir sua persona vai ser uma ótima oportunidade de fazer isso numa oficina gratuita. E quinta-feira voltamos, eu e Marina, dessa vez unidas, tal qual o Megazord, para a gente construir apresentações com roteiro e pensadas ali para as suas personas. Então, acompanhe aí toda essa semana que vocês vão sair com material muito legal para apresentar para investidores, potenciais doadores e tudo mais, tá? Passado esse momento do jabá, cliquem aqui no link que eu coloquei no chat, acessem, descubram sobre a mentoria e voltamos aí para o nosso painel. Obrigada, Kátia. Gente, nosso tempinho está quase acabando, daí eu só queria responder aqui a pergunta do BRL Digital. Minha Nath e Lin, se vocês puderem ler também, mas como não gerar dúvidas em uma história verídica de uma marca? Na sociedade de hoje, caráter e organizações com propósitos e princípios definidos muitas vezes geram muitos questionamentos e, consequentemente, conflitos na estrutura. Algum conselho? Certo, já posso puxar e responder logo essa pergunta. Pelo que eu entendi, existiu aí uma confusão, talvez, entre os conflitos que acontecem dentro da organização, então, como ela se desenrola, as dificuldades internas, e, na verdade, o conflito exterior, né, que é o motivo daquela organização existir. Então, como não gerar dúvidas? Você não vai contar o que acontece internamente das dificuldades do cotidiano, você vai contar o externo. Então, por exemplo, não é que você vai contar os momentos de dificuldade que a organização passou, mas o que diz respeito às cenas dos bastidores não entram. Então, você vai contar ali as dificuldades, por exemplo, nós precisávamos atingir tantas vendas, mas não atingimos naquele ano, mas utilizamos esse recurso, essas ferramentas para conseguir superar esse desafio. Então, essa é a história que você vai contar, e sempre levando em consideração a missão, o objetivo, valores e propósitos da sua organização, do seu negócio social, da sua marca, enfim, do seu negócio de impacto. Então, é sempre muito importante estar bem alinhado. Então, toda mensagem, toda história que você vai contar precisa estar alinhada com os propósitos da sua marca, com os propósitos da sua organização. Então, essa é uma forma de não deixar escapar, de realmente construir uma mensagem sólida, um storytelling que tem ali todos os elementos e que está bem sintonizada com os objetivos e a sua missão enquanto instituição. Nath, posso interromper vocês rapidinho? O que eu ia... A senhora vai fazer o que eu pedi? Gente, desculpa interromper o painel da galera, mas eu não vou me segurar. Primeira coisa, moça aí dos livros do Harry Potter, como que é seu nome? Só vejo BRL digital, mas como que é seu nome? Deixa eu falar com a pessoa. Se puder abrir o microfone, eu falar aqui no chat. José Henrique. Oi, José Henrique. Qual que é a sua organização? Você é empreendedor? Você tem uma OSC? A marca, exato, a marca é essa que você comentou, BRL Digital. BRL Digital. Legal. E com o que é que vocês trabalham? Hoje eu trabalho com muita coisa. Mas resume em um tweet, em 140 grande. Caracteres. Em 140 não dá para definir. E uma palavra, então, para facilitar. Uma palavra, filantropia. Legal. Quando a gente vai contar a história de uma marca, para a gente não gerar dúvidas, e aí eu prestei atenção aqui quando você falou história verídica, né? Tem muita gente que cria histórias para falar das marcas. A gente tem alguns casos aí no mercado privado, principalmente. Uma delas foi o Sorvete de Leto e o Suco do Bem, que contaram histórias fictícias ali para falar sobre o histórico da marca, que veio no caso da Dileto, ali da Itália, com a receita do avô, fugido da guerra, etc. E depois descobriram que essa história era uma grande balela, né? Essas histórias, elas são histórias fictícias de personagens que contam sobre a personalidade e o propósito da marca, que tem muito potencial quando elas são utilizadas de forma interna,
E o grande problema disso, quando a gente cria uma história que não é verídica, né, um personagem, seja o que for, é que a gente precisa ser transparente com o nosso público. Então, eu posso criar a historinha do vovozinho que veio lá da Itália e tudo, contanto que eu fale para o meu público que isso é um personagem, que isso não é uma propaganda enganosa que eu estou fazendo, né? Então, como que a gente deixa claro isso? A gente pode trazer elementos de prova, se a história é verdade. Você pode colocar ali uma foto, você pode trazer um depoimento da pessoa. Quando a gente trabalha com filantropia, muitas vezes é questionada a idoneidade, né, da organização. Provavelmente você já deve ter passado por isso. Então, a gente precisa, de certa forma, mostrar como que esse impacto está sendo realizado. Então, por que se justifica essa atuação? E aí o conflito que normalmente existe dentro da literatura, no nosso caso, são problemas reais que as pessoas estão passando todos os dias, né? Então, é a gente trazer qual que é a causa da nossa organização, pela qual a gente está lutando, que problema social que a gente está tentando resolver e quais são as pessoas que estão passando por eles. Muitas vezes, e aí, pessoal, vai principalmente para quem trabalha com crianças, a gente não pode expor as pessoas, né? Mas a gente pode criar aí os personagens para contar essas histórias e falar durante a nossa narrativa, durante o nosso storytelling, que esses personagens representam muitas das pessoas que estão passando por aquilo ali. Então, trazer, às vezes, um áudio, uma fala, um texto, um desenho, né? Eu trabalhei com uma organização social na região de Curitiba que não podia mostrar às crianças, mas que levava os desenhos delas com seus sonhos para os doadores. Isso era tão potente, né? Porque isso contava a história da organização. E sobre os princípios e propósitos que normalmente são questionados, se a gente aplica, não é só história para boi dormir, né? Se isso é visualizado, os valores de uma organização, eles precisam estar não só na sua personalidade, na sua expressão, mas na sua ação. Se isso está presente nas atividades, fica muito mais simples a gente contar histórias, a gente fazer storytelling e refletir esses valores, porque eles estão sendo aplicados no dia a dia. Eu não sei se tirou tua dúvida, mas qualquer coisa estamos aqui. Perfeito, foi um excelente conselho. Obrigada, Kátia. Obrigada, José. Gente, alguém mais tem alguma pergunta que queira fazer? A gente já está estourando aqui o nosso tempo. Se alguém quiser falar, pode ligar o microfone, hein, galera? Vocês estão muito calados. Vale pedir presente de aniversário para 30 anos da organização? Oi, Rodrigo, que foi? Não te ouvi. Vale pedir presente de aniversário de 30 anos da organização? Ah, mas aí você me quebra, né? Qual que é o presente que você quer? A gente conversa depois sobre uma bolsa da mentoria. Ah, se inscreve lá, Rodrigo. Eu vou inscrever, isso daí com certeza eu vou inscrever sim. Todo mundo aqui, pessoal, que tiver organizações sociais, se inscrevam, porque se vocês não conseguirem a bolsa, a gente vai abrir outras turmas. Legal. E também, qualquer coisa, a gente negocia um desconto. Legal, não, são 30 anos de muita história para contar. Ah, mas entre amanhã, que a gente já ajuda. Não, já estou programado para entrar até o dia 19, tranquilo. Caramba, a Edna tem 57. Vocês têm grandes desafios aí. Com certeza. Mas legal, obrigado, gente, pela oportunidade do dia de hoje. Obrigada a você. Vou agradecer aqui. Se alguém quiser mais abrir o microfone também para fazer algum comentário, tirar alguma dúvida. Se não, eu vou só dar a fisgada. Venham amanhã. Amanhã a gente vai estar falando sobre o roteiro. Vai ser ali 1h30 de mão na massa. Eu vou perturbar bastante os de vocês para a gente sair um pouquinho da caixa, repensar como a gente faz a apresentação. Vou trazer uma metodologia que eu e a Kátia a gente desenvolveu para o setor social, tá? E aí fica o convite para a gente participar amanhã. Queria agradecer ao Lins e a Natália pela participação de hoje. Vocês são brilhantes e incríveis. Gente, para quem quiser seguir os dois, está aqui na nossa tela o Instagram do Matheus e da Natália. Sigam eles, são escritores maravilhosos. Recomendo fortemente as publicações de ambos. E sem mais delongas, gente, eu desejo uma boa noite para todo mundo. A gente se vê aqui amanhã de novo. E qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente ali no grupo do WhatsApp também.
Valeu, pessoal. Um beijo. Valeu, pessoal. gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigado. Prazerzão. Obrigada, Obrigado, boa Nini, noite a todos, Natália. bom descanso. Natália Tá no tava mudo, Nath? Eita. O Acho que agora foi, ó. Foi. É o grande conflito, é. Não, eu só estava me despedindo e agradecendo pelo convite. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Ô, Tchau, Rodrigo, boa vamos, noite. vamos conversar. Manda uma mensagem depois lá no grupo. Vou falar para o Carlinhos falar com você. Vamos te ajudar. Tchau, Edna. Tá, Rui, que saudade de você, mulher. A presença ilustre hoje. Que responsabilidade falar de storytelling na frente da roteirista, hein, gente? Nossa, é verdade. Eu não Nem tinha, se tocar, eu não falei que eu não tinha, eu não tinha nervosa. visto. Ainda bem que você falou no final da Tinha da visto aula. desde o começo. Tchau, Eu tinha vai lá. visto desde o começo, sim. A Thaís, eu não sei se ela tá escutando, que não tá no mudo. Será, sim? Será? Amigos, muito obrigada. Deixa eu parar de